Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um 707, um quadro em que eu respondo perguntas ao vivo da minha audiência, diariamente às 7h07 da manhã, aqui no meu Instagram. Meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra. Bom dia, consegue me ouvir? Bom dia, te ouço bem. Você me ouve Então, bem? sim, ouço sim. Como é que você Meu nome chama? é Elisângela. Elisângela. Eu andei perguntando algumas coisas aí no grupo. Não estava muito bem esses dias. A minha história é complicada. Eu sei que a maioria das pessoas, né, como o senhor já disse aí em alguns vídeos, a maioria tem a mesma dúvida, né? O meu caso é diferente, o meu caso é complicado. Mas é porque Todo só mundo acha quem que é só o vive seu, né? nisso. Exatamente. Só quem vive nisso sabe a dificuldade e a tristeza que é. Mas Você me enfim, acompanha há quanto é, tempo, Elisângela? tem 15 dias. Assim, 15 é dias? que comecei com os vídeos já prontos no YouTube. E Uhum. aí na segunda-feira eu comecei a assistir aos vídeos, ao vivo, Uhum. de Nas lives manhã. de aquecimento. Isso. E algumas à noite, não são todas porque eu tenho um filho pequeno, aí quando eu chego do serviço tenho que cuidar dele e às vezes não dá tempo de assistir. Uhum. Bom, meu marido é bariátrico, um médico falou para ele que daria 3 anos para ele começar a sentir os efeitos. Ele passou já por vários psicólogos, eu já fui no grupo do Al-Anon, então assim, eu já tentei de várias formas. O fato é que ele Uhum. consegue, ele nunca chegou a ficar internado, mas ele consegue ficar um tempo sem beber. E nesse tempo ele consegue se aproximar e fazer com que as pessoas aceitem ele de volta. Porque ele Uhum. consegue mesmo enganar, fingir, mentir, inclusive psicólogos e psiquiatras. Chegam a diminuir doses de remédio e tudo. Mas passa um tempo e ele volta de novo. Ele Uhum. mente, ele engana, ele manipula, ele já chegou a. Assim, ele fica dias fora, tipo 3, 4 dias longe de casa. E aí eu tive que mandar ele embora devido ao meu filho, né? Ele tentou colocar meu filho no carro e ele estava bêbado. E aí meus pais não deixaram porque eu trabalho. E aí ele mal saiu com o carro, atravessou o carro na rua, deu um apagão. Ele praticamente, não sei se desmaiou, não sei como funciona isso. Tive que mandar ele embora. E eu sei que é possível ajudar, mas eu sei que também vai ser mais difícil para mim, porque eu tô longe. Só que isso foi necessário, porque ele podia colocar a vida do meu filho em risco. Ele chegou a deixar gás aberto e saiu. Ainda bem que meus pais moram no mesmo quintal, sentiram o cheiro, vieram ver, o gás estava aberto. Então, foram situações de risco mesmo, bem complicadas, que a gente viveu aqui. Mas ele é uma boa pessoa, ele nunca foi ofensivo, agressivo, nada disso. Eu tinha 2 enteados, os 2 enteados voltaram para casa da mãe, e até então eles moravam comigo, passaram 7 anos comigo. E a minha dúvida é, mesmo ele tendo esses picos de recaída que são piores do que quando ele fica sóbrio, é possível ajudar? Assim, será que ele consegue sair? Picos de recaída que você diz são o quê? O que você se refere quando você diz picos de recaída? Porque assim, ele fica um tempo bom, um tempo sóbrio, depois ele tem recaída. E a recaída é pior do que quando ele tá sóbrio, do que quando ele tá bebendo. Né? Então, Uhum. assim, aí ele fica bem agitado, ele quer fazer um monte de coisa de uma vez, e aí é onde ele procura coisas para ele sair, para beber. E assim, a gente não tem ciclo de amigos que bebe, então é por ele mesmo. Então você quer dizer que E ele bebe
E você chama de recaída quando, além de estar bebendo, quando ele começa a ter problemas de comportamento muito grandes. É isso que você diz quando você fala recaída? Não, não. Quando ele fica um tempo sem beber, e aí quando ele volta pior com esses picos de ansiedade, de neuroses, assim, de querer resolver tudo de uma vez, Uhum. né? E você me Como ele contou não é agressivo, eu acho que seria de uma outra forma que ele age, né? você me contou, deixa eu ver se eu entendi bem, que já aconteceu algumas vezes de ele conseguir ficar sem beber até que as pessoas aceitem ele de volta. Isso, Que às sim. vezes você usou essas palavras, ou me corrige se eu estiver errado, de que às vezes ele engana ou mente para até psicólogos e profissionais para que abaixem medicações, enfim, para que ele possa voltar a beber de uma forma ou de outra. Isso, sim. Certo. E a sua pergunta foi se isso tornaria possível, nessas circunstâncias, a partir da sua forma de lidar com ele, que ele parasse de beber. Isso. Sim, seria possível. Ah, que bom. Mas assim, sério, que para entender isso, eu precisaria entender o que faz você achar que não seria possível na tua situação. É porque eu já vi pessoas em situações como a tua conseguirem. Aham. É por isso que eu digo que é possível, porque eu vi situações como a tua, esposo que tinha um problema de alcoolismo pós uma cirurgia bariátrica, que Uhum. ficava um tempo sem beber e voltava pior. E que Uhum. tinha muitos que estavam perdendo emprego, Perdeu. e mesmo assim, com a mudança da esposa, e mesmo e antes a pessoa ia no psiquiatra, enrolava, mesma história. E daí, depois Uhum. que a esposa começou a mudar o jeito de lidar com ele parou de beber. Você vai conhecer essa Uhum. história. Eu chamo ela Tá. de Daniela, na Semana A. Uhum. Mas daí eu digo que sim por conta disso. Porque eu Uhum. já vi acontecer várias vezes e porque você está me dando um padrão comum, esperado, assim, do alcoolismo, da doença do Uhum. alcoolismo. Por que uma pessoa Uhum. mente? Por que uma pessoa, vamos dizer assim, manipula, fica um Uhum. tempo sem beber, daí até que as pessoas aceitem ela de volta, para que ela, Uhum. e daí vai lá e recai, Uhum. né? Você já se perguntou por que ele faz isso? Ah, eu acredito que é por causa da aceitação dele mesmo, né? Ele precisa ser aceito porque as pessoas se voltam contra ele e ele acaba ficando sozinho, se sentindo sozinho, porque ele não é do tipo de pessoa que gosta de solidão, ele não gosta. Ele precisa ter pessoas do lado. E eu acredito que para ele beber, ele até consegue ficar, mas quando ele começa a se sentir muito sozinho dentro de casa, aí eu acho que bate, sei lá, eu não sei se é um desespero, mas aí ele acaba voltando. E Uhum. assim, eu também me preocupo com isso um pouco, porque eu já aceitei ele de volta algumas vezes. Porque eu também Uhum. acreditei em tudo que ele tinha falado, que ia mudar. Inclusive, os chefes dele, ele ficou 3 anos sendo alcoólatra dentro da empresa. Porque até os chefes Uhum. dele ele conseguia enrolar quando falava que ia parar de beber. Né? Um chefe dele chegou a arrumar um carro para ele de R$ 5.000 e não cobrou nada. Uhum. Só que Pelas só cuida de uma histórias. coisa. A maior parte das vezes que eu escuto isso, até mesmo dos alcoolistas, eu acho que quando ele fala isso, ele está falando a verdade. Não é que ele está enrolando. Ele acha que vai dar. Ele acha que vai conseguir cumprir aquilo que ele está falando. Uhum, Só que daí, por conta da dinâmica do alcoolismo, a coisa vai ficando meio solta, e aí vai achando que, ah não, bebo só um pouquinho, vai estar tudo bem. Aí uma coisa vai levando a outra, quando vê, toma um grande tropeço. uhum, Né? Não é uma coisa, pelo que eu vejo, assim, não costuma ser uma coisa deliberada, assim. Ah, não, eu vou sacanear eles até que eu possa, para que eu enfie o pé na jaca, na cara de todo mundo, para depois humilhar todo mundo, para depois causar todo esse alarde, para ver onde vai dar, porque eu não me importo com nada. Acho que não é uma coisa pensada. Acho que a pessoa se ilude. O próprio alcoolista se ilude por não entender bem da doença dele. E daí uhum, você disse que aceitou, você acreditou nele,
E eu acho que talvez ele também possa ter se decepcionado. É bem comum acontecer isso. Quando ele recai, ele pensa, puxa, se decepcionar, sabe? Quando você faz uma coisa errada e pensa, meu Deus, de novo eu caí nessa. E aí, além do auto-julgamento, pode vir também, que é muito comum, né? Vir um julgamento de fora, porque, poxa, frustra quem estava esperando que ele fosse voltar magicamente a não beber mais, né? A mudar o Uhum. padrão dele. E aí fica uma frustração generalizada e acaba bebendo mais, assim, né? Daí até se segura para tentar voltar. Por quê? Porque é super natural para qualquer pessoa em geral quando tem um comportamento problema, pelo alcoolismo mais ainda, ter a ilusão, até que a sobriedade esteja mais madura, ter a ilusão de que vai ser possível continuar bebendo sem ter prejuízos. Ter a ilusão de que, olha, talvez eu possa continuar bebendo, não precisa abrir mão da bebida e eu possa ter meu casamento, eu possa ter o meu emprego. É um sonho, assim, olha, talvez eu não precise fazer tanto esforço para conseguir esse objetivo. É um sonho. Nossa, adoraria poder juntar as duas coisas, continuar bebendo e manter a minha vida funcionando. O problema é que não consegue fazer isso. É. E às vezes se ilude. Só que daí o que acontece? Quando o familiar muda, como eu falei da Daniela, o processo de querer mudar, porque você percebe que quando se articulam essas mudanças, e por exemplo, ele fica sozinho, e aí ele se comporta o suficiente para que aceitem ele de volta. Você vê que tem uma fagulha de mudança acontecendo. Uma Uhum. fagulha de interesse, ó, mexeu de alguma forma no quebra-cabeças da motivação para parar de beber. O Uhum. problema é que, então quer dizer o quê? Você está enxergando na prática o quanto é possível movimentar essas peças para que ele queira parar de beber. Só que talvez o que você ainda não dominou, né, até por estar nessa ainda, é Não. como mexer nessas articulações para que ele queira parar de beber sem precisar chegar nesse estágio tão desagradável e insustentável. Sem precisar Uhum. colocar em risco, por exemplo, o filho, sem precisar, talvez, se colocar em risco de uma forma muito dramática, Uhum. sem precisar explodir a bomba, Sim. que é o que acontece. Porque quando o familiar começa a fazer essas mudanças, mesmo sendo à distância, mesmo não estando na mesma casa, isso vai mexendo com esse processo de mudança do alcoolista para ele começar a ter mais interesse e comprometimento em parar de Uhum. beber. Porque a doença do alcoolismo vai fazendo ele se enganar também. Fica se enganar, é uma coisa meio ingênua, não é uma coisa malandra, é uma coisa meio ingênua. Ah, é? Sabe, tipo, né? Não sei se você consegue perceber isso. Só olhar para ele, Uhum. assim, parece uma coisa malandra, às vezes parece malandra, mas olha, pensa bem agora, de acordo com o que eu te disse. Pode parecer uma coisa malandra, mas parece mais uma coisa ingênua, se você for olhar bem. É. Olhando assim, o que te parece? Pode discordar. Não, é isso mesmo, sabe? Quando ele voltou, que assim, eu e ele pegamos Covid perto do Natal, e aí, para não prejudicar a mãe dele ou a família dele, a gente preferiu ficar aqui na minha casa, que aqui é, a gente ficaria isolado. E nesses dias que ele ficou aqui, que foram 10 dias, ele ficou bem. Mas assim, ele ficava procurando alguma coisa para me ajudar, para fazer, mas não era a mesma coisa. Não era o meu marido, né? Parecia uma criança perdida dentro da casa esperando aceitação. Quando passou os 10 dias que a gente voltou ao médico, porque eu precisava pegar uma carta para voltar para trabalhar, no mesmo dia ele inventou, ele arrumou uma desculpa e chegou 2:30 da manhã. E eu Uhum. fiquei assim apavorada. E eu tive muitas crises, tive crise de ansiedade, tive crise de ânsia, sabe? Me deu muita ânsia, eu passei muito mal. Quando ele chegou, eu estava no banheiro passando mal. Uhum. Então, isso também eu Porque, tenho medo. porque você começou, talvez, a pensar que tudo ia se repetir, que ia ter que viver Sim, uma série de coisas de novo. sim. E daí você pensou, poxa, o que eu vou fazer? Inclusive, Parece que é uma coisa sem solução. E aí começa a se sentir desamparado, talvez, imaginando que não isso. vai ter o que fazer, que vai ter que viver assim, ou vai ter que se separar dele. Sim. E meu filho também, de 4 anos, também tem vários pesadelos. Ele é hiperativo.
Então, à noite ele já não dorme bem direito. E aí, de uns tempos pra cá, ele começou a ter muitos pesadelos, falando que o pai estava vomitando pela casa. E aí eu tenho que deixar alguns paninhos, porque a hiperatividade também tem alguns, sei lá, alguns modos deles. Uhum. Então ele pediu para eu deixar sempre um paninho do lado, porque se acaso ele sonhasse com o pai vomitando, ele precisava do paninho para ele vomitar também. Uhum. E eles Então imaginam, eu, como é que você imagina que seria se ele parasse de beber? Imagina olha, assim, assim, ó. Como eu é e que ele seria? fomos muito felizes, sabe? Assim, nós combinamos em muitas coisas. E eu não sei dizer, porque eu tô diferente e eu sinto que ele também tá diferente. Eu falo diferente assim, porque nesses 10 dias eu fui muito mais fria com ele. Eu sei disso. Eu, Tá, deixa eu é, retomar minha pergunta. É que esses 10 dias foram dias de, sabe, que o cachorro faz uma coisa errada e fica com o rabo o rabo entre as pernas? sim, Não é o normal. Foram 10 dias de tensão, 10 dias de ressentimento, 10 dias de culpa, 10 dias de vergonha, 10 dias de medo, 10 dias de uhum, ansiedade. Não é o normal de vocês, né? não, Mas se você fosse imaginar, você vivendo numa situação em que, ó, ele parou de beber, imagina, ele parou de uhum, beber e você não precisa mais ficar preocupada com isso. Ele vai lá, se precisar, ele vai no médico dele, ele vai lá e faz o que for necessário e ele se compromete a parar de beber. uhum, E daí, vamos dizer assim, se ele tropeça um dia, aí ele olha e fala, peraí, eu não posso tropeçar nenhum dia. Aí ele volta e intensifica o tratamento, intensifica as estratégias para que ele pare de beber e de uhum, cada tropeço ele saia mais maduro. E você não uhum, precisa mais ficar se preocupando em mandar ele embora de casa, já que ele não tem consciência. Como é que uhum, seria isso para você? Poder viver tipo, períodos longos em que ele estivesse se responsabilizando e se mantendo sóbrio, uhum. sem explodir tudo? Sem ter que se preocupar, por exemplo, sem o filho ter medo da próxima imprevisibilidade, né, que acontece, de crises imprevisíveis, assim, né? Se não Uhum. acontecesse mais isso, como é que Eu você acho imagina que que, seria? então, eu acho que eu tinha que me, me curar também. Eu acho que tem que ser uma busca minha também, né? Porque eu acho que dói muito ainda. Eu falei para ele que parece uma ferida exposta, uma fratura exposta. Que eu tenho Uhum, que botar o osso primeiro no lugar para depois a pele cicatrizar. uhum, Porque é difícil. Eu sei que foi um dia e eu já explodi, já estourei de novo e já falei que não queria. E, sabe, as contas começam a chegar e só o meu salário é difícil. uhum. Então, eu acabo criando muitas coisas, assim, muitas preocupações. E eu acho que talvez eu jogue em cima dele isso. Então, eu tenho que me tratar primeiro também. Por Tá. isso, até que eu vi a explosão da sua assistente, e eu ia até, se você pudesse, um dia, assim, falar para ela que as famílias se sentem perdidas, e é muito dolorido isso. Que não é fácil para a gente lidar com tudo isso, assim, cada caso as pessoas acham que é um caso, porque é a situação que elas vivem dentro de casa, que não é fácil. Então, eu peço desculpa por todas as outras pessoas que pensam como eu pensava, mas com o passar do tempo a gente vai entendendo que é igual, você falou, uma sequência de coisas que acontecem e que são normais de uma pessoa que bebe. E a gente acha que não é, né? E começa a Então, mas eu entender como se, vou. ele não se importa, o que você quer dizer com isso? Que deve ser, começa a entender que... Deixa eu tentar reformular isso, vamos ver se eu entendo bem isso, tá? Senão você me explica o que eu não Tá, entendi. sim. Seguinte, você sente assim, poxa, você precisa se tratar primeiro porque talvez, se a gente fosse colocar em outras palavras, e aí eu quero que você me corrija se eu estiver errado.
O que dói, o que dá medo dessa jornada de você tentar de novo fazer ele parar de beber, é porque você não confia que isso possa acontecer e que você possa deitar a cabeça tranquila no travesseiro, que ele vai passar a se responsabilizar pelos problemas e que você não vai precisar ficar empilhando pratos, né, rodando pratos, né, fazendo malabarismo de pratos sozinho, com todas as coisas, todas as responsabilidades. E que talvez Sim, a questão central seja de confiança. sim, Que a fratura é uma questão assim de, poxa, não consigo confiar, não consigo relaxar, não consigo ficar tranquilo imaginando nisso. Porque é muito fora da minha realidade, porque várias experiências que eu vivi, isso não foi assim. Várias experiências que eu sim, vivi, ele prometia e não cumpria. Eu sim. tentava dar uma chance e aí ele não correspondia, ele me decepcionava. Vai ter um podcast só sobre isso. Ah, que Só bom. que, mas é porque você não tem noção. Eu acertei mais ou menos no meu entendimento? Sim, é exatamente isso. Corrigiria? E assim, a mãe Sabe como é que eu dele, acertei no meu entendimento? hã? Sabe como é que eu acertei no meu entendimento? Como? Como que você acha? Porque já são vários casos assim. Muitos, 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 muitos. Mas o É, que eu quero te então. dizer? Sabe por que que dá esse sentimento? E eu acho ele justo. E eu não acho. Daí quando você fala assim, eu preciso me tratar primeiro por causa das preocupações. Eu escuto bastante essa, né? Ah, deixa eu tentar fazer, sei lá, deixa eu me desligar um pouco desse problema para ver se, sei lá, eu me melhoro disso. Mas sabe o que que é? Se você pode escolher o caminho que você vai seguir, mas se o seu interesse, ó, se para você faz sentido, mesmo que você hoje não tenha visto isso acontecer, mas se para você faz sentido que se ele ficasse sóbrio, responsável, e isso fosse uma página virada, vamos dizer assim, né? Uhum, Ele pudesse ser constante ou mais previsível, se isso faz sentido para você, eu acredito que valeria a pena você fazer isso em paralelo. Até porque, se você for ver da forma que eu penso, no curso ACA, a ideia não é deixar de cuidar de si. E a ideia não é uhum, se iludir. Não é se colocar vulnerável a ponto assim vou me iludir mais uma vez, vou dar uma chance para ele. uhum. É porque dar a chance para ele é uma coisa muito estratégica. Você entende? Tem coisas que você tem que fazer gradualmente. Uhum. Por exemplo, eu lembro de uma conversa que eu estava tendo com um aluno meu, que era o seguinte, opa, voltou? Voltou, Voltou? Ele queria voltou. ajudar o familiar, e isso acontece algumas vezes, né? Claro, tem vários tipos de enganos, né? De armadilhas. Mas esse meu aluno, é o seguinte, ele queria dar para o familiar dele um carro para que ele se tratasse. Peraí, não, mas aí É. se eu confiar, será que eu posso confiar dar um carro para ele se tratar? Porque ele só vai se tratar se ele tiver esse carro. Peraí, a intensidade está muito alta. Porque daí vamos dizer Uhum. assim, mesmo que ele esteja querendo e falando a verdade, olha, eu quero, se eu ganhar esse carro, eu me trato. Mesmo que ele tenha intenção de levar isso a sério, a doença não dá para ser ingênuo com a doença. Você precisa ter uma certa. Eu não gosto de falar inteligência porque ninguém é burro, né? Não existe Sim, isso. sim. Mas a palavra que eu gosto de usar ela pode ser mal interpretada, que é uma certa malandragem honesta do Uhum. bem. Tipo, entender, ó, peraí, para eu aceitar, para eu ajudar ele, eu tenho que saber como fazer isso. Eu tenho que usar Uhum. estratégias para colocar isso em funcionamento. Até para não me deixar encurralar. Porque muitas vezes essa falta de confiança que dá vem por um histórico de como as coisas foram antes ainda de você dominar as estratégias e vem por um histórico talvez de você se colocar em situações em que você ficava encurralada. Uhum. E aí você se via, poxa, me encurralei, confiei, e daí, poxa, fiquei numa situação terrível, não pude confiar nele. É porque você não pode confiar na doença dele. Essa é a parada. Mas ele, Uhum. eu aposto que se ele pudesse, ele não teria essa doença. Ele Sim, beberia socialmente, sem causar sim, todo esse estrago terrível. sim. Aí essa que é a parada. Depois você fala, preciso me tratar primeiro por causa das preocupações. Eu mostro para né, minhas alunas, o caminho ele é paralelo. Ele é ó, porque parte da insegurança ela melhora conforme você também aprende a se proteger.
a ser produtiva com o outro, mas se proteger simultaneamente. Faz sentido? Faz todo sentido. Porque se você não sabe se proteger, daí você vai ajudar, é como se você fosse ajudar uma pessoa que está se afogando. Você está se afogando. Se você se jogar junto na água para tentar Eu morro levantar ela, afogada também. mas não porque ela não se importa com você, mas é porque, meu Deus, ela Não, tá... é pelo desespero. O desespero. E aí o que você É. faz? Você precisa aprender a jogar uma boia. Joga uma boia, você não vai embora, mas você joga uma boia, ó, joga uma boia. Você pega a boia meio desesperada, aí você joga outra, aí vai vindo, vai vindo, vai vindo, aí ela começa a respirar, aí você pode, sabe lá, dar a mão, e daí sem a pessoa te jogar para baixo. É um processo estratégico, se for ver, é a mesma ideia. É um processo estratégico. Daí, mas eu não confio, se eu vou pular na água, ele vai me afogar. Claro, então não é para você pular na água, você tá doido, não vai pular na água. Só que algumas pessoas pensam, então a solução é eu cuidar de mim primeiro. E tentar, sei lá, fazer com que eu possa confiar de novo, ou eu pare de ter medo que ele vai recair. Isso eu vou te dizer, ou é um caminho ingênuo, porque como é que você vai confiar se você não vai saber como lidar? Você vai cair, é ingênuo? Então agora eu vou começar a me iludir, e aí eu vou aceitar ele de volta para seguir da mesma forma. Aí você vai se iludir e vai cair do cavalo. Ou é o mesmo, ou esse caminho, ele é um caminho de realmente não tentar mais. De se afastar, vamos dizer assim, né? De, eu não vou participar mais disso, eu vou me afastar. E aí é um caminho que, vamos dizer assim, se a tua intenção, de alguma forma, é que essa pessoa fique sóbria, não é o caminho que você está indo nessa direção, entendeu? Aleatoriamente pode acontecer alguma coisa. Pode levar 10, pode levar 20 anos, ou não, ou pode não acontecer. Mas daí já não é mais você, aí já não é você no meio disso, aí já não tem esse aspecto de acelerar esse processo. Né? Porque a Daniela, ela chegou desesperada para mim, ela falou assim, foi ano passado isso, você vai ver agora a história dela. Vitor, eu estou desesperada, sabe o que é? O meu esposo, ele começou a beber depois da bariátrica. E ele parecia um dependente químico, ele chegava em casa, às vezes, era uma coisa horrorosa. Nossa senhora, chegava desesperado para beber Old Par, acho que é um tipo de whisky. E aí ela falava assim, Vitor, mas como é que eu vou fazer? Eu tô cansada, eu tô exausta, como é que eu vou fazer para ele parar de beber? E ainda mais ela me dizia o seguinte, Vitor, mas eu acho que isso não vai dar certo. Sabe por quê que ela achava que não ia dar certo? Porque além de ele não cumprir as promessas, ele era psiquiatra. Oh! Ai, Vitor, eu piora não sei tudo. se vai ter alguém, porque se ele é psiquiatra, ele vai saber que eu estou aplicando essas coisas nele, e aí ele vai entender e não vai dar certo. Só que é aquela coisa que eu digo, se uma arte, vamos dizer assim, se uma estratégia é bem feita, o adversário não importa se ele vai saber ou não. É a técnica que faz funcionar. Sei lá, eu não sou muito de futebol, mas é uma metáfora mais clara, né? Num jogo de futebol, o adversário sabe que você está querendo marcar gol. Sim. Mas é a sua estratégia de jogo que vai fazer o gol entrar. E não tem, pode querer hesitar, não adianta. Se a estratégia de jogo está bem feita. E daí é o seguinte, a gente me fala assim, Vitor, mas então é melhor eu fazer terapia. Acho que eu vou fazer terapia, depois que eu terminar um processo de terapia, eu vou fazer Não para não parar de adiantou. beber. Eu digo, Não você fazer adiantou. terapia. Você fazer terapia, você disse? Não adiantou. Por quê? Porque eu continuei, assim, eu achei que eu tava bem, eu fiquei bem e a terapeuta era muito boa, mas quando as coisas acontecem, parece que volta tudo de novo. Então, assim, eu acho que nesse sentido ainda não adiantou, né? Eu acho que foi uma insegurança minha. Talvez é isso mesmo, né? Eu tenho que saber lidar com a situação. Talvez eu sabendo lidar fique melhor. Mas assim, eu cheguei a ser muito controladora. E aí eu vi que também não era o caminho, né? Através da terapia. Então algumas coisas assim resolveram, mas outras não. O meu medo ainda não. É porque a terapia eu gosto de colocar da seguinte forma. E eu sou um psicoterapeuta de formação. Uhum.
eu fiz uma formação de psiquiatria que já tinha psicoterapia, mas eu ainda fiz mais um ano. Eu sou especialista em vários tipos de terapia diferente, então eu não tô querendo Uhum. falar mal de terapia, não é essa a ideia. Sim, sim. É que, antes de tudo, uma boa terapia, até porque eu sou especialista em psicoterapias, né? Uma Uhum. boa terapia, ela precisa ter um objetivo claro, e Uhum. aquele objetivo vai ser alcançado. Uma terapia, em geral, ela não é voltada para ensinar a fazer parar de beber. Aí, nessa Uhum. metáfora que eu uso do futebol, tá? Quem me conhece assistindo isso aí vai achar graça, porque eu não entendo nada de futebol. Mas é uma metáfora didática. Que é o seguinte, para jogar futebol, para um jogador de futebol jogar bem um jogo, ele precisa aprender as estratégias do jogo. Ele Uhum. fazer academia vai ajudar ele? Pode ser que ajude. Sim. Mas pode ser que ajude, fortaleça, né? Pode ser que ajude. Uhum. Mas ele só vai jogar melhor se ele aprender as estratégias do jogo. Sim. Se ele treinar, se ele pegar a bola, chutar, ver como é que é, ó, se eu chutar assim é melhor. Praticar, realmente, desenvolver as habilidades do futebol. Então, não é que uma coisa vai contra a outra, mas é que o objetivo não é o mesmo, né? Não é a mesma finalidade. E daí, na Uhum. medida que você está com aquele problema e não sabe lidar, acaba se sentindo vulnerável, acaba se sentindo insegura, acaba se sentindo como se fosse... Você descreveu como uma fratura exposta, né? Acaba ficando com medo. Pô, eu não sei o Sim. que, eu não sei o que pode acontecer, eu não sei se eu estou fazendo a coisa certa, e se acontecer, o que eu vou fazer, eu não sei. Uhum. E eu acho legal você não se encurralar. Uhum. Não ficar na posição em que você vai se encurralar. Isso não vai te ajudar. Por isso que eu falo assim bastante, eu bato muito na tecla, né? O comprometimento de você fazer a sua parte. Uhum. Porque daí você vai saber se preservar e não se jogar na água, vamos dizer assim, né? Uhum. Faz sentido? O Faz. Faz sim. que você entendeu do que eu disse hoje? Vamos ver se eu consegui. Então, precisa ter estratégia, precisa ter um foco, chegar traçar uma meta e saber que as coisas podem acontecer e estar preparada para isso acontecer. Porém, tem que ver o outro lado. Tem que ver se a pessoa realmente está interessada, se foi um deslize, ou se ela vai continuar do mesmo modo sem se preocupar. Que bom que eu fiz essa pergunta para você. Porque às vezes Entendi tem coisas errado. para tem coisas e a culpa é minha, porque tem coisas que para mim são muito óbvias, porque eu repito muito, 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 e às vezes eu acabo esquecendo de falar. A ideia, quando eu falo uma coisa estratégica, não é, eu não quero dizer você ficar avaliando se ele quer ou não mudar. Uhum. Isso não é o que vai definir se você deve ou não se envolver. Uhum. Porque, ainda mais, o que eu ensino às pessoas, os familiares, é como fazer o alcoolista querer parar de beber. Então, ele não estar motivado a parar de beber é só um indício de que precisa ajustar uma estratégia ali para que ele vá querer. Porque esse é o Entendi. caminho, é levando ele a querer parar de beber. Porque se você for olhar e pensar, não, agora ele não quer. É como se fosse assim, um jogo de futebol. Botar o dedo assim, ver o vento. Pode ser Hoje isso. o vento tá a favor. Isso, hoje o vento está a favor, então eu vou levantar a minha pipa de determinado lado. Hoje não Uhum. tá, eu vou colocar do outro. Não, hoje eu não vou subir a pipa, vou subir a pipa amanhã. Uhum. Mas a pipa vai voar. Só que eu tenho que saber como lidar com a direção do vento. E aí, quando a pipa voa, aí, independente do vento, ela continua voando. Uhum. Não sei se, é um pouco complexo, estou tentando ser didático. Mas a ideia é a seguinte, é que é a partir da tua mudança que vai gerar esse comprometimento que hoje falta nele. Você entende? Mesmo Sim. que mas hoje eu vejo que ele não está motivado. Tá, então tem que ter uma estratégia para esse momento. Uhum. Entendi. Para que ele se motive mais. Ah, ó, eu vi que eu Sim. falei tal coisa, veio um sinal de resistência. Então deixa eu ir para outro lado. Aí pá. Aí você faz diferente. Aí você veja no outro dia, ó, a coisa já mudou. Deu Então é por certo. aí. Entendi. Então é por aí. Entendi. Daí eu sigo fazendo por aí. Porque quando ele estiver motivado de verdade a parar de beber e comprometido a parar de beber, você só mantém. Você não precisa mais fazer muita coisa. Só Uhum. mantém. Porque se você esperar que isso aconteça para você, vou ajudar se ele estiver comprometido.
Uhum. Pode dar certo para outras coisas, mas para o alcoolismo o caminho é diferente. O caminho é justamente de gerar comprometimento. Uhum. Por isso que eu falei assim, e gerar comprometimento se preservando, sem se encurralar. Uhum. Você entende? De uma forma malandra, mas do bem, honesta, sempre íntegra. Eu não sou nada de mentira, eu não gosto de mentir, de manipular, nunca vou ensinar Sim, isso. Ah, vai lá, engana ele. Não. Eu acho que isso é uma casa de palha, né? sim. Uma hora cai tudo. E eu consegui explicar isso. Eu não sei se. Acho que isso Sim, talvez não ficou claro antes. sim, mas agora ficou, eu entendi. Tem que levar ele a parar de beber. Então, assim, se ele não tiver motivado num dia, eu tenho que traçar uma estratégia para ele se sentir motivado. Eu tenho que Isso. entender o ponto de vista, né? Uma forma diferente de me aproximar dele. Entendi, sim. Uhum. E essa que é a ideia. E aí você vai conseguir fazer, você vai vendo ele, porque não é você correndo atrás. Olha a diferença, é total diferença. Não é você correndo atrás desesperado, pensando, meu Deus, como é que eu faço para ele não beber hoje? Sim. É uma outra coisa, assim, Aham. ó, para você ver Controlar os ele passos correndo dele. Eu cheguei atrás. a pôr aplicativo no celular dele para saber onde ele estava. Meu Deus, cansa demais, imagina que desgaste, imagina que você passou. Mas, É, porque a ideia é você ver ele correndo atrás. sim. É ele correndo atrás de fazer o que for necessário. Aham, Certo? sim. Agora, acho que eu consigo ficar mais claro. Sim, sim. O que você Conseguiu achou da minha sim. Muito resposta de hoje? obrigada. Olha, foi muito melhor. Assim, primeiro porque cada pessoa perguntou sobre uma coisa diferente. E o momento que eu estava vivendo era de muita dor. Essa semana eu chorei muito, sabe? Foi bem exaustiva mesmo. E hoje clareou mais para mim, sabe? Eu percebi que é possível, eu percebi que tem estratégia, né? Eu sei que ele quer mudar, no fundo ele quer mudar, eu sei disso, ele é uma boa pessoa, nunca foi agressivo. Então, mas o medo, igual a menina falou, 30 anos, isso dá um desespero. Poxa, tá há 3 anos, não tá aguentando. Imagina a pessoa com 30 anos nessa vida. É desgastante, é dolorido, né? Mas sabe qual que é o E negócio? Como é que faz para virar um bom motorista? treinando. Não. Depende. Quer dizer, tá, treinando, talvez a palavra certa é treinando, mas daí deixa. Mas senão eu não consigo falar minha metáfora, eu vou falar ela, tá? Ah, tá. É porque daí você já acertou. Mas a ideia é a seguinte: se você for ver, tem gente que dirige há 30 anos, mas não é um bom motorista. Sim. E tem gente que, sei lá, um adolescente, sei lá, o Rubinho Barrichello, o Ayrton Senna com 18 anos, pô, era um gênio da pista. Uhum. E às vezes, e provavelmente ele dirigiu menos até aquele momento do que muita gente. É a Sim. diferença do motorista, vamos dizer assim, alguém que trabalha, motorista de táxi, né? Claro, não necessariamente ele vai se tornar um piloto de Fórmula 1. Uhum. Em geral, não vai se tornar, né? Se ele não está treinando para isso, ele está dirigindo, mas Uhum. com outra finalidade. Então, por isso que você vai ver Sim. gente que ficou muitos anos tentando e não viu o resultado, por quê? Porque não estava treinando da forma para levar nesse objetivo. Só foi seguindo, foi repetindo padrões, foi fazendo coisas aleatórias, muitas vezes errando sem nem saber que estava errando. É por isso que demora tanto para muita gente, porque não é só dirigir, é você Uhum. treinar naquela forma, naquele É. percurso, E procurar naquela circunstância. e procurar uma melhor estratégia para desenvolver isso, né? E às vezes a gente fica perdido mesmo e o tempo vai passando e a gente perdido. Então, ter uma pessoa igual você está fazendo agora para orientar, para mostrar que é possível, para mostrar que existem estratégias, é muito bom. Eu até estou olhando agora alguns comentários aqui, eu acho que bastante gente se identificou com isso tudo que eu estou falando, né? Não, eu vejo que eu não estou sozinha. Foi um prazer Muito falar contigo, obrigada mesmo. Elisângela. Igualmente. Um Eu bom dia para também ti, amei. Obrigada, um bom dia para você também. certo? Eu vou ficando por aqui, foi um grande prazer. Até a próxima. Tchau.